Queridos amigos e amigas do São José News. Bom, gente, a gente tem visto na nossa cidade muitas ocorrências, muitos casos de violência e o São José News está muito preocupado com o que a gente tem visto na nossa cidade, que é tão calma, uma cidade tão abençoada, tão pacífica, mas a gente tem visto casos que entristecem o nosso coração. E é por isso que eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre um programa, uma iniciativa muito importante que é o AA. E para isso eu estou aqui com o meu pai, Manelão, que é o coordenador do AA aqui em São José, porque eu estou sabendo que esses casos de violência, suicídio, que a gente tem visto na nossa cidade, homicídio, tem sido provocado por uma porta de entrada, por onde tudo isso começa, todos esses problemas que é a bebida. Então hoje Manelão está aqui para falar com vocês sobre o AA e falar mais desse programa aqui na nossa cidade. Então, boa tarde, pai. Muito obrigada por estar aqui com a gente no São José News. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, filha. Deus abençoe. Deus abençoe o Braulio também, nos dando essa oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes aí, que nos assiste também. Realmente tem sido um trabalho assim de formiguinha, sabe? Nós temos ali o grupo de Alcoólicos Anônimos, está ali ao lado do CRAS, uma sala que gentilmente a prefeitura, né, nos cedeu para que fizéssemos esse trabalho ali. O AA não tem vínculo nenhum com política, religião, nada disso. Lá nós não discutimos nada disso. Nosso problema, né, nosso combate é ajudar aqueles que sofrem com o problema do alcoolismo, tá certo? Porque o que é o AA, para aqueles que não sabem? É um grupo de homens e mulheres, porque tem mulheres também alcoólicas, não é? Que compartilham entre si suas experiências, força e esperança, a fim de ajudar outros a se recuperar do alcoolismo. E o único requisito para ser membro do lado do AA é o quê? É o desejo de parar de beber. Assim como existe na lei de Deus os mandamentos, lá também nós temos os nossos passos. E o nosso primeiro passo lá é a pessoa admitir que é um doente e é fraco perante ao álcool. E precisa de ajuda, porque o alcoolismo é uma doença que não tem cura. A pessoa não deixa de ser alcoólico. Ele fica um alcoólico em recuperação. Entendeu? É assim que nós nos chamamos lá. Nós estamos em recuperação. Mas nós não podemos tomar, que é o nosso lema lá, evitar sempre o primeiro gole. Porque se você evita o primeiro gole, você não toma o segundo, não toma o terceiro, consequentemente você não bebe. E é viver as suas 24 horas na sobriedade. E com isso, é um trabalho silencioso, sabe? Silencioso, não é muito divulgado. A gente até gostaria, né? Às vezes a gente conversa com os líderes aí, religiosos, seja evangélico, também mesmo da igreja católica, enfim, porque existe esse problema dentro da igreja. Né? Tem muitas pessoas que participam, frequentam, mas existe essa fraqueza com o alcoolismo. E nós falamos com respeito, porque nós sabemos a dificuldade que é. Eu sei a dificuldade que foi para mim e tantos outros colegas que lá estão. E nós temos irmãos lá que estão lá há 20, 24, 30 anos já na sobriedade. A gente realmente reconhece a dificuldade que existe, mas não é impossível parar de beber. E o único meio de parar de beber é o quê? É evitar o primeiro gole, participar das reuniões dos Alcoólicos Anônimos, entendeu? Que nós estamos ali, repito, ao lado da sala do CRAS, toda terça, às 20 horas, entendeu? Às 20 horas. E é uma grande alegria, você que nos ouve, você que nos assiste, entendeu? Nos visite, faça-nos a visita, o grupo lá gosta muito quando chega. Não somos muitos, mas graças ao poder superior, porque é assim que nós admitimos Deus, porque lá, vamos voltar a repetir, nós não discutimos religião, então nós falamos o poder superior, que é esse Deus que tudo criou. Não é diferente. Nós não discutimos religião, mas lá existe muita espiritualidade. E é isso que nos mantém lá. Bom, então a gente consegue entender que o alcoolismo, o vício em drogas, como você falou, para eu entender melhor e quem está em casa. Você falou que é uma doença? Sim. É uma doença incurável. Incurável. Só que o álcool, ele também não deixa de ser uma droga. Assim como o alcoolismo é uma doença e não tem cura com medicação, às vezes existem as clínicas, porque muitas das vezes nós temos lá companheiros que já tiveram experiência dentro de 1, 2, 3, 5 clínicas e ele não parou com o alcoolismo dele. Porque o que acontece? Ele está numa situação de que você tira o álcool, mas você investe em droga, remédio.
Porque o remédio é droga. Tanto é que é o nome, né? Drogaria, né? Não é isso? Existe a farmácia, mas existe a drogaria. Enfim, é algo que dentro de cada um de nós existe essa força de vontade. De você, vamos supor, nós, por exemplo, nós não bebemos, não é porque nós não podemos. Lá nós não proibimos nada. É que nós não queremos. Existe uma grande diferença nisso aí, entre eu não poder e eu não querer. Lá a gente tem um livre-arbítrio. Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Mas deixa eu entender, aí tem a clínica e o pessoal vai lá, paga. Eu sei que não é barato manter um paciente, né, um familiar dentro de uma clínica. Aí lá no AA as pessoas têm que pagar para ir? Como é que é? Vai pagar alguma coisa? Não. Lá o único pagamento que nós temos é a nossa alegria, né? De ver um irmão recuperado, sabe? Lá não existe taxa, mensalidade, nada disso, porque nós somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. Até mesmo porque existe um fator muito importante no AA. Nós nem podemos receber. Existe isso. Nós não podemos nem receber doação, e também não podemos usar o nome do AA, né, para divulgar, alguém usar como cadeira, trampolim, escada, nada disso. Não pode ser usado de forma alguma. Entendeu? E aqui em São José a gente já tem casos assim, quantos anos será que tem o AA aqui em São José? Porque a gente já tem casos assim de sucesso do AA aqui em São José? Muito, muito. Igual tem um irmão lá que ele já fez 30 anos. 30 anos de sobriedade, 30 anos de AA, entendeu? Enfim, segunda-feira mesmo ele estava comigo lá na Rádio Ativa, né? Inclusive gostaria de estar agradecendo, né? A Rádio Ativa, na pessoa do Fabinho Guerra, né? Que nos deu uma oportunidade lá de 15 dias, lá estamos, né? Também divulgando, né? Para a gente chegar mais longe com esse trabalho, né, dos Alcoólicos Anônimos. Ele fez também para nós uma chamadinha, né? Lá, um comercial, né? Dizendo que existe os Alcoólicos Anônimos ali e as reuniões, né, que muito tem nos ajudado, né? A gente só tem a agradecer lá o Fabinho Guerra aí, né, a Rádio Ativa, lá o Henrique também, que coordena lá a mesa lá, né? E tem muito nos ajudado, não é? Então, voltando ao nosso tema principal, que foi o que assustou a gente, né, nessa semana. Então, a gente está vendo casos de violência aqui na nossa cidade, né, muitos casos de droga também, muita gente envolvida com drogas. A gente sabe o impacto que isso tem na sociedade, né, tantos problemas que isso causa, né, para as pessoas, para as famílias. E aí eu gostaria de entender melhor, porque, né, conversando com a equipe do AA, eu entendi que o álcool é a principal porta de entrada para daí vir todos os outros problemas e até chegar nas drogas e, né, de todos os problemas que ela traz. Então, levando, né, até muitos casos aí de mortes e violência. Então, eu queria entender um pouco mais como que a bebida começa a fazer esse problema na vida da pessoa. Então, o que acontece? A bebida em si, a pessoa começa a se embriagar, a fazer uso do álcool, consequentemente ele já acha que aquilo dali para ele está sendo pouco. E aí ele começa a dar que nós falamos aí, né, dar um tapa aí num baseado, não é? E dali então, de repente, a maconha está sendo pouco, aí aparece a cocaína, e a pessoa se vê numa situação de que ele já está no meio da lama. E se ele está no meio da lama, para prejudicar mais um pouco, aí pode vir a cocaína, entendeu? Aí pode vir o tráfico, pode vir o que vier, que para ele já está de bom tamanho, entendeu? A pessoa não vê uma luz para ela, entende? Só que eu falo para cada um que está nos ouvindo, a situação que você se encontra hoje, aquele que nos ouve, que está com esse problema, não define o que você vai ser amanhã, entendeu? Existe uma esperança. E aqui eu volto a falar, como sempre nós falamos lá na sala do AA, nós falamos isso também lá na Rádio Ativa, nós não temos nada, absolutamente nada contra quem bebe, tá certo? Os comerciantes, tá certo? Que negociam a bebida alcoólica, não temos nada com isso, nós estamos lá único e exclusivamente para ajudar aqueles que são doentes, que são dependentes. Entendeu? Volto a afirmar que o alcoolismo é uma doença. E isso vira um problema social, né? Igual você está falando, porque aí você começa a ter problema na família, aí daqui a pouco ele já não consegue mais trabalhar, então já começa a gerar um transtorno financeiro já para a família, mais o desequilíbrio que a sociedade fica, todo mundo desesperado, né? Pai, mãe, sogro, mulher, marido, e isso já filhos, e começa a causar um grande transtorno aí social, né? Muito. Nós temos lá testemunho que nós lá é o anonimato, né? Mas São José é um ovinho, né? As pessoas de repente até conhecem quem participa lá ou não, né? Ou não. Mas nós, graças a Deus, a gente passou por esse processo também,
né, do alcoolismo, entre outras drogas, mas com a graça desse poder superior, aqui estamos, até mesmo para ajudar outros a se recuperarem. Mas nós temos casos lá de pessoas que não só perderam a parte financeira, porque o álcool ele vai lapidando de uma forma, como eu vou dizer, assim, tirando tudo da pessoa. O que acontece? Assim, é o seu trabalho, é a sua honestidade, que a pessoa alcoólica é um tremendo mentiroso, ele mente, entendeu? É a sua família, é o seu, eu voltei a falar do trabalho, seus bens, entendeu? A sua casa, a sua família, é o teu lado profissional, o seu lado moral, o seu lado físico, entendeu? Ele vai até que ele te mata, ele não te mata numa vez só, entendeu? Ele vai realmente te sugando, até que aí vem até o problema, que nós já tivemos casos aqui em São José da pessoa morrer de cirrose, né? O que é isso? É um mal que dá no fígado, o fígado da pessoa desmancha. A pessoa, se encontra a pessoa assim, em poça de sangue, né? Que ele botou o fígado pela boca, imagina isso, entendeu? E aí, daí, então, a cirrose é fatal. Se a pessoa não parar com o alcoolismo, ele é determinante assim, é uma doença que a determinação dele é fatal, não tem volta. E pessoas que perderam tudo, inclusive família. Família, imagina isso, a pessoa perder a esposa, ou perder o esposo, né? Os filhos que não querem mais saber da pessoa, simples e unicamente por causa do álcool. Porque a sobriedade é uma escolha de vida. E isso não tem questão de família rica ou família pobre, atinge todo mundo. Atinge a todos, rico, pobre, preto, branco, entendeu? Enfim, classe alta, classe baixa, sabe? Não tem evangélico, católico. Por isso que nós falamos do AA, que lá, e a gente diz o poder superior, porque são todas as denominações, religiões, existem alcoólicos, pessoas alcoólicas, enfim, e de todas as classes. Então lá nós não discutimos nada disso. Nosso intuito ali é ajudar a pessoa a se libertar do alcoolismo. Daquela porta da nossa sala para fora, ele pode ficar à vontade, aonde ele participa de uma denominação, de uma religião. A questão é da pessoa. Nosso combate ali é o alcoolismo, que destrói tanto, que mata tanto, porque isso vai para a mente da pessoa. E o que acontece? A necessidade dessas células dentro da pessoa, e também aqui um esclarecimento. O alcoolismo é vício, entendeu? Infelizmente, a pessoa nasce com essas células da possibilidade de ser um viciado em álcool. Já o cigarro é hábito. As pessoas dizem, o cara é viciado em cigarro. Não, cigarro é hábito. Pode ter certeza que fumar é hábito. Você não nasce com vontade de fumar, mas nasce com vontade de beber. Por isso, então, aqui fica um grande conselho para os pais, tá? Não molhe a chupetinha das crianças em vinho, cervejinha, seja o que for, álcool, e põe na boca das crianças. Porque você não sabe. Ali você pode estar despertando, sabe? Esse monstro que existe, infelizmente, sabe? E aí, quer dizer, a pessoa fica dependente. Que as pessoas não querem estar naquela situação. Nós que fazemos esse trabalho lá com o grupo, nós tentamos e buscamos entender cada vez mais a situação da pessoa, que muitas vezes as pessoas chegam lá na sala até mesmo alcoolizados. E a gente encontra as pessoas na rua assim. E aí, eu, por exemplo, que eu sempre falo, né, que ao final de semana eu desço para fazer um social ali embaixo, na nossa querida estação aqui, é exatamente para isso, para estar próximo deles, para conversar com eles, para saber o porquê, como é que é isso. Entendeu? Existe uma forma de você sair dessa, sabe? E isso é necessário. Aí tem pessoa que até fala comigo, mas tu vai fazer o que lá, Manelão, lá no meio? Porque lá é que está o problema. Porque essa questão de pescar em aquário é muito fácil, né? Não é mesmo? Está aí atrás das casas aí, é muito fácil. Agora, lá embaixo, principalmente a nossa estação aqui, entre outros bairros aí, o alcoolismo tem crescido muito. Tanto a questão dos nossos jovens, pais, fiquem atentos com os nossos jovens, tá? Ficam alerta. O consumo de álcool com os jovens tem aumentado por demais. E também com as meninas. A mulherada também tem consumido um álcool arrumado, entendeu? Então, pais, fiquem atentos, isso não leva a nada. O bom é a gente estar sóbrio, estar na sanidade. Porque na sanidade, o que é a sanidade? A pessoa está com a mente sã.
entendeu? Você não vai cometer esses delitos que nós temos visto por aí acontecer. Essas tragédias que tanto mal faz a nossa sociedade, como você bem falou no início da nossa entrevista, né? A nossa São José do Vale do Rio Preto, cidade do interior, uma cidade pacata, uma cidade amiga, né? Nós conhecemos todo mundo, eu não consigo sair na rua sem cumprimentar as pessoas, sabe? As pessoas mexem comigo. Então, quer dizer, a gente se conhece, isso aqui é uma grande família, São José do Vale do Rio Preto. E nós queremos uma cidade melhor. Só que nós temos que nos preocupar, muitas vezes a gente pode achar assim no nosso egoísmo, de que o problema não é meu. Mas sabe por quê? Porque se tiver alguém na sua comunidade, na sua rua, que está com esse problema, vamos procurar ajudar, entendeu? Não julga só. Vamos procurar ajudar, mostrar que existe um grupo de apoio. Nós estamos ali toda terça, repito, entendeu? Às 8 da noite, sabe? Para ajudar essas pessoas. Porque a pessoa embriagada, ela perde a sanidade, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Porque Sim. Então, essa violência, né? Pensar em violência dentro de casa, estou seguro? Não é bem assim, né? Os casos de violência, então ninguém tá, né, se trancou em casa e esse problema não é meu. Não, esse é um problema social. A gente vai na rua, a gente tem que transitar, né? Isso aí é um perigo, é um problema de todo mundo, né? Sim, os filhos seus que vão para o colégio, vai na rua buscar um pãozinho, vai no mercado fazer um mandato, entendeu? Então, quer dizer, nós temos que estar atento para que não exista tais pessoas sem essa sanidade, porque a pessoa muitas vezes vai fazer algo que ele não gostaria de fazer, mas só que infelizmente o álcool e a droga faz ele fazer, porque ele perdeu a sanidade, ele está insano, entendeu? Ele perdeu a consciência dele, do certo e do errado. E isso é um grande problema. Então não basta só a gente julgar. Nós temos que procurar ajudar e mostrar para essas pessoas que existe um grupo de ajuda. E porque sozinho realmente é muito difícil. Existem casos que a pessoa não precisou ir para o Alcoólicos Anônimos, não foi para uma clínica. Existe. Isso aí nós sabemos. Porque eu sempre falo, Deus age onde Ele quer, segundo a força de vontade da pessoa. Eu até citei ontem foi terça? Ontem terça, né? O tempo está voando, esse feriado aí quebra a gente. Mas o que acontece? Igual Naamã, o sírio Naamã. Quem já não ouviu falar da história do sírio Naamã, que vai procurar lá o profeta, aí achava que o profeta ia chegar para ele, ia falar um monte de coisa para ele, ia fazer uma oração, botar a mão na cabeça, alguma coisa. Vai lá e diz para ele, entrar lá no rio lá 7 vezes e vai dar tudo certo. Aí o cara com lepra, aí ele entra primeiro, ele entra segundo, ele entra terceiro, ele entra quarta, nada. Ele entra a quinta, nada. Ele entra a sexta, nada. Peraí, não vai acontecer nada. Ele entrou a sétima. Entendeu? Então, quer dizer, e ali aconteceu. Mas o que foi ali? Segundo a fé dele e a vontade de Deus, esse acreditar. Então é isso que nós temos que ter na nossa vida. Repito, lá nós não discutimos religião, mas só que o mesmo Deus que age de todas as formas, que quer ver esse bem comum, é o que nós queremos lá também e trabalhamos para isso. Entendeu? Você acreditar. Entendeu? Que você é um filho amado desse poder superior, que tudo pode na tua vida, sabe? E não adianta, muitas vezes você vai a primeira vez, você não consegue, você vai a segunda, não consegue, assim como Naamã, foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira. E falo mais, da hora que eu me lembro do nome dele agora, o criador da lâmpada elétrica, Thomas Edison, se não me falho, Thomas Edison. Alguém já deve saber, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, quantas vezes ele levou para conseguir a lâmpada elétrica? Quantas vezes? Quantas vezes? Vamos começar alto. 100, 200, 500, 800, 900. 999 vezes. Foi na de 1000 que ele conseguiu. Então não desista, entendeu? Não desista de se libertar, sabe? De ser uma pessoa melhor para você. Não se importe com os outros. A pessoa, lá, Juliana, a pessoa sempre fala para eles, não se importa, não seja melhor para alguém. Seja melhor para você mesmo. Você ser uma pessoa saudável, você ser uma pessoa sã, você que vai ter uma consciência melhor para o seu trabalho, na sua produção, no seu dia a dia, na sua saúde. E para a sociedade, a credibilidade que traz uma pessoa sóbria. Não é isso? Uma pessoa séria, uma pessoa que o que ela fala com você pode escrever. Agora, um alcoólico, o que a pessoa vai esperar de uma pessoa alcoolizada? Pode ser um bom profissional, até mesmo um bom empresário. Mas você vai dar credibilidade para ele? Que hoje o que ele está falando, e a pessoa quando bebe, olha, ele vira muita coisa, sabia? Olha, o tempo que o pessoal fica na faculdade, aí o cara quando bebe, ele vira aquilo tudo, da noite para o dia ele vira. Ele vira juiz, advogado, engenheiro, entendeu? Ele é empresário, ele é tudo, entendeu? É o melhor motorista que existe, entra nas curvas, não sei quantos por hora, mas só que muitas das vezes dá tão mal, né?
Igual na segunda-feira mesmo, o colega lá falou, né? De um acidente lá na Baixada, que ele mora lá, né? Ele vem trabalhar aqui, mas ele mora lá embaixo no Rio, na Baixada. Lá numa caminhonete lá, várias pessoas em cima da caminhonete, que não deveria de estar, e a caminhonete colidiu, foi 8 óbitos, entendeu? Uma vez só, 8 óbitos, sabe? Então, quer dizer, por quê? Faltou a sanidade, essa responsabilidade. E a pessoa tem que admitir, eu sou um alcoólatra, eu não tenho força perante o álcool e eu preciso de um tratamento. Assim como a pessoa que é diabética não pode comer açúcar, não deve, não é? A pessoa que é alcoólica, ele também não pode fazer o uso do álcool. E como que faz isso? Evitando o primeiro gole. E a regra é simples, é só 24 horas. Você vive 24 horas hoje, amanhã você vive mais 24 horas, e assim está lá o nosso amigo, né, Luiz Pacheco, um abraço para ele. Ele não liga não, sabe? O Luiz Pacheco, gente boa, fé em Deus, não é isso? Está lá com seus 30 anos, eu já contei 30 para mim, mas eu vou parar de contar, 30 tá bom. É 31, né? Mas tá de bom tamanho. Mas tem irmão lá que já está lá 20 e poucos anos, né? E aproveito também para mandar um abração para todos eles lá, né? Sim. Do grupo. Então, pessoal, muito isso. obrigada. Parabéns para todos que frequentam a AA. Parabéns para a coordenação do AA, aqui representada aqui pelo coordenador, meu pai, mas eu sei que tem outros colegas lá que estão lá na coordenação aqui com vocês. Né? Vale a pena dizer, né, que eu estou falando em nome do grupo, tá? Ontem eu falei com eles, nós íamos ter essa entrevista aqui, eu falei, quando eu falo, seja aqui numa entrevista, ou seja com alguém, ou seja lá na rádio, eu estou falando no nome do grupo, né? E eu gosto de agradecer muito a eles, porque na verdade, ô, Juliana, eu não precisei do Alcoólicos Anônimos para parar com o meu alcoolismo, mas eu tenho plena certeza que o que me mantém é estar lá. Na sobriedade é o que me mantém. Eu não precisei. Eu não fui para a sala de aula para parar com o meu alcoolismo, mas só o que me mantém sóbrio é a sala do grupo dos Alcoólicos Anônimos. E muito feliz lá estamos. Então vamos lembrar o pessoal qual dia então que o AA funciona, está aberto lá para toda a comunidade poder ir, conhecer o trabalho de vocês, levar, né, as pessoas, os amigos, os familiares que estão precisando. Então, né, os nossos queridos amigos pastores, padres também estarem divulgando aí nas suas igrejas. Então, qual dia que é? Terça-feira? Às terça-feira, toda terça-feira, está ali ao lado da sala do CRAS, ali na Reforço de Convivência, eu sempre falo isso, né? Perto da Ponte Branca. Após a Ponte Branca descendo e antes da Ponte Branca subindo. Existe uma plaquinha lá, Alcoólicos Anônimos. E as reuniões, né? Estamos ali toda terça às 20 horas, ou seja, 8 da noite. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada, pai. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando com a gente aqui no São José News e divulgando esse trabalho tão importante para a nossa comunidade. Que Deus abençoe muito o grupo do AA, toda a equipe e todos que lá participam. Que Deus abençoe cada um de vocês. A gente sabe que a jornada é árdua, mas ela é possível. E meu pai está aqui, é um exemplo disso, e todos os colegas também que estão juntos aí nessa missão. Eu agradeço muito aí a oportunidade, né, Juliana, você também, o seu trabalho, né, maravilhoso e belíssimo, né, que você faz, juntamente com o Braulio aí, né, Braulio também muito obrigado, né, e que Deus abençoe o trabalho de vocês. E estamos lá, né, gostaria de estar mandando aí um abraço aí para todos, né, que mais uma vez, que nos ouve, que nos assiste, não é? E dizer que a sobriedade é uma decisão. E nós somos muito mais felizes, porque hoje em dia vivemos, vou aproveitar, a gente já está encerrando, mas vou aproveitar. Na sociedade, ela cobra desse lado social, que para você fazer parte desse convívio, desse grupo social, você precisa estar com um copo de bebida alcoólica na mão, ou uma garrafinha, e não é isso. Você pode ser feliz, sóbrio, sem necessidade desses entorpecentes, seja qual for, seja bebida alcoólica, seja droga, seja lá o que for, né? Nós somos muito mais felizes assim, tá? Muito obrigado, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Até mais, pessoal.